Ele estava parado na calçada esburacada, com os sapatos engraxados afundando na lama cor de ferrugem, olhando para aquela porta de madeira podre e não conseguia respirar direito. 7 anos. 7 anos ele havia olhado para aquela mulher sem enxergar nada. E agora, de pé diante daquele barraco à beira do córrego, com o cheiro de esgoto subindo pelo ar úmido da tarde, ele finalmente estava vendo. O que ele faria quando ela abrisse a porta e o encontrasse ali, ele ainda não sabia. Mas voltar para casa era impossível. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Marcos Henrique Cavalcante tinha 52 anos, 2 empresas no ramo de construção civil, um apartamento em Moema com vista para o parque e a certeza inabalável de que sabia julgar caráter. Era um homem que havia construído tudo sozinho. Como gostava de lembrar nos almoços de negócio, sempre com aquela entonação de quem já passou por muito e não se deixa mais enganar. Conhecia gente. Sabia distinguir quem era confiável de quem não era. Essa era, segundo ele próprio, uma das suas maiores qualidades. Foi por isso que a cena daquela manhã o havia partido ao meio. Era um pouco mais de 6 horas quando ele desceu até a cozinha mais cedo do que o costume. Tinha uma reunião importante no início da tarde. Precisava revisar alguns documentos e achou que o silêncio daquele horário o ajudaria a pensar. A cozinha era grande, clara, com bancadas de granito escuro e uma despensa de porta corrediça que ficava sempre organizada. Nara cuidava disso, Nara cuidava de tudo. Ela estava de costas quando ele entrou, os movimentos rápidos demais para uma tarefa simples. A marmita azul estava aberta sobre a bancada e as mãos dela se moviam com uma urgência que não combinava com a rotina de sempre. Ele parou na entrada, ficou olhando. E então ela girou o corpo e os dois se encontraram naquele silêncio que dura menos de 1 segundo, mas pesa como uma vida inteira. Dentro da marmita havia pedaços de frango assado, arroz, uma fatia de pão de forma, 2 tomates. Comida que não era dela. O rosto de Nara Conceição Ferreira não mostrou desafio. Mostrou algo muito pior. Mostrou o desamparo de quem já não tem mais energia nem para se defender. Marcos sentiu o calor subir pelo pescoço. 7 anos. Ele havia deixado aquela mulher entrar na sua casa, cuidar dos seus espaços, ter acesso a cada canto da sua vida privada. E ela estava roubando comida da sua despensa e colocando dentro de uma marmita surrada de plástico azul. A voz saiu mais dura do que ele planejou. Disse que não acreditava no que estava vendo. Disse que nunca esperaria isso dela. Disse que estava demitida. Nara não respondeu. Fechou a marmita devagar, pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira e saiu pela porta de serviço sem dizer uma palavra, sem chorar, sem pedir desculpa. Apenas foi embora, com aquela marmita debaixo do braço, como se soubesse que qualquer explicação seria inútil naquele momento. E foi exatamente esse silêncio que não saiu da cabeça de Marcos. Ele ficou parado na cozinha por quase 10 minutos. O café que havia colocado para aquecer borbulhava no bule, e ele não se movia. Alguma coisa naquele silêncio de Nara era diferente. Não era o silêncio de quem foi pego e não tem resposta. Era o silêncio de quem carrega peso demais e já nem tem forças para explicar o que sente. Sem pensar muito, pegou as chaves do carro e foi atrás dela. Não era o que um homem razoável faria. Ele sabia disso. Tinha reunião, tinha compromissos, tinha uma manhã inteira mapeada. Mas havia algo naquela cena que não fechava. E Marcos Cavalcante era o tipo de homem que não conseguia deixar uma conta aberta sem entender de onde vinha o erro. Ela estava na calçada da rua de trás, andando rápido, com a cabeça baixa. Ele diminuiu a velocidade e ficou à distância, sem buzinar, sem chamá-la. Só seguiu. O carro deslizava devagar pelo asfalto, enquanto ela virava uma esquina
depois outra, e foi pegando o ônibus na avenida principal, sem olhar para trás nenhuma vez. Marcos estacionou, esperou o ônibus arrancar e foi atrás num táxi que estava parado no ponto logo à frente. Disse ao motorista que precisava acompanhar aquele coletivo. O homem encarou pelo espelho retrovisor com aquele olhar de quem já viu coisa demais nessa cidade e não pergunta mais nada, e simplesmente foi. O trajeto durou quase 40 minutos. Saíram da Zona Sul, cruzaram o centro espalhado de São Paulo, com seu barulho constante e sua luz branca de outubro, e foram entrando na Zona Leste por ruas que Marcos reconhecia vagamente de ouvir falar, mas nunca havia percorrido com esse nível de atenção. As calçadas foram ficando mais estreitas. Os muros de azulejo foram sendo substituídos por tapumes de madeira, por grades enferrujadas, por casas coladas umas nas outras, como se a cidade não tivesse deixado espaço suficiente para respirar. Nara desceu numa rua sem nome de bairro marcado, pelo menos nenhuma placa que Marcos conseguisse ler. Havia uma padaria com o toldo rasgado na esquina e um grupo de crianças jogando bola num campo de terra batida ao lado. O cheiro de fritura misturado com fumaça de fogueira chegava pela janela entreaberta do táxi. Ele pagou, desceu e ficou a uns 30 metros de distância, observando. Ela atravessou a rua, desceu um barranco curto por uma escada improvisada de tijolos empilhados sem cimento e seguiu por uma viela de terra que corria paralela a um córrego. A água era escura, quase preta naquele trecho, e o cheiro que subia era pesado. Nas margens, casas de madeira e alvenaria misturadas, algumas com telha de amianto, outras com lona preta amarrada nas beiradas. Fios de eletricidade cruzavam o céu em todas as direções, como uma teia mal feita. Marcos desceu atrás dela com cuidado, os sapatos escorregando na terra úmida. Ela parou numa das casas. Era uma construção pequena, de madeira escurecida pela umidade, com uma janela de vidro quebrado, coberta por uma sacola plástica transparente. A porta tinha uma corrente com cadeado. Nara tirou a chave da bolsa, abriu devagar e estava prestes a entrar quando ele chamou. Nara. Ela se virou tão depressa que a marmita quase caiu. O rosto dela ficou completamente branco. Os olhos foram do rosto de Marcos para o ambiente ao redor, como se tentasse entender como aquilo era possível, como se o mundo tivesse misturado duas realidades que nunca deveriam se tocar. Marcos parou a alguns metros dela. Olhava para a casa, para a viela, para o córrego logo atrás que borbulhava devagar, com aquele som sujo de água que não vai a lugar nenhum. Sentiu o estômago apertar com uma força que não esperava. Ela disse o nome dele com a voz de quem acabou de ser pega cometendo um crime que nem sabe o nome. Disse Dr. Marcos, com aquele tom automático de 7 anos de convivência hierárquica, e havia nessa frase tanta vergonha que ele precisou olhar para o chão por um instante. Ele disse que havia ido atrás dela, que precisava entender, que uma pessoa que trabalhou tanto tempo de forma honesta não simplesmente começa a roubar comida do patrão sem um motivo que valha alguma coisa, e que ele havia sido duro demais sem antes perguntar nada. Ela ficou quieta por um tempo que pareceu longo. O barulho da viela ao redor continuava, uma criança gritando mais adiante, o latido distante de um cachorro, o córrego com seu murmúrio constante. Então Nara disse que podia entrar se quisesse. Marcos entrou. O interior da casa tinha um cômodo único, dividido por uma cortina de tecido floral desbotado. Da cortina para cá, um fogão de 2 bocas sobre uma mesa de madeira torta, uma pia de cimento com uma torneira que pingava sem parar, uma prateleira com poucos mantimentos, 2 copos de plástico, uma panela amassada. Da cortina para lá, ele não via, mas havia uma cama, ele supôs, pelos contornos que a cortina desenhava. O chão era de cimento bruto. A parede de madeira tinha frestas por onde a luz entrava em listras finas. No canto, um balde com água até a metade e uma vassoura encostada.
A janela com a sacola plástica no lugar do vidro deixava passar um vento que não refrescava nada, apenas trazia o cheiro do córrego para dentro. Marcos ficou parado porque não sabia onde colocar o corpo naquele espaço. Nara pôs a marmita sobre a mesa e ficou de costas para ele por alguns segundos. Quando se virou, os olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrima escorrendo. Havia algo mais difícil que o choro. Havia o cansaço de quem já passou da fase de sentir e está apenas resistindo. Ela começou a falar devagar. A voz saía baixa, sem entonação dramática, como quem relata algo que já virou rotina mesmo sendo insuportável. A filha dela chamava Vitória. Tinha 9 anos. Há 3 semanas estava internada num hospital público na zona leste com pneumonia. Não era a primeira vez que ficava doente assim. Morando ali, com aquela umidade subindo pelas paredes de madeira, com o frio de São Paulo entrando pelas frestas no inverno, com o mofo escondido nas quinas do teto, a menina vivia gripada desde os 5 anos. Uma gripe atrás da outra, nunca completamente curada, sempre voltando mais forte. Dessa vez havia descido para o pulmão. O hospital estava com falta de vários medicamentos. A lista que a médica havia passado tinha 5 itens e o hospital só tinha 2. Os outros 3 precisavam ser comprados fora. Antifúngico, broncodilatador, um terceiro que ela falou o nome, e Marcos não conhecia, mas que custava caro em qualquer farmácia. Ela havia juntado o que tinha, havia pedido emprestado para a vizinha, que também não tinha muito. Havia deixado de pagar a conta de luz daquele mês. Ainda assim, estava faltando. O dinheiro que recebia todo mês, ela administrava com uma precisão dolorosa. Aluguel da casa, condução, comida. Não havia sobra. Nunca havia sobra. E naquele mês, a conta dos remédios havia consumido tudo que era para ser comida. Então, havia dias em que ela saía de casa sem comer, para que o pouco que tinha sobrasse para a Vitória quando tivesse alta. A marmita não era para ela esconder. Era para ela comer no trajeto de volta para o hospital, porque ficava ali a tarde toda, ao lado da filha, e voltava tarde, e sem comer ficava tonta na condução. Ela disse isso sem nenhuma acusação na voz. Apenas disse. Marcos ficou olhando para ela por um tempo que não sabia medir. A garganta havia fechado lá atrás, em algum ponto do relato, e ele não conseguia engolir. Pensou na cozinha da sua casa, na despensa organizada, na quantidade de comida que havia lá dentro que nunca era contada porque nunca precisava ser. Pensou em quantas vezes havia jogado fora a sobra de almoço porque não tinha vontade de comer aquilo no dia seguinte. Pensou em como havia olhado para aquela marmita de plástico azul e visto um ato de traição. E então pensou na menina de 9 anos, num leito de hospital público, com os remédios em falta. Algo dentro dele escorregou. Não foi devagar, foi como uma estrutura que cede de uma vez, sem aviso, depois de resistir tempo demais. Os olhos encheram antes que ele pudesse fazer qualquer coisa para evitar. Ele virou o rosto, tentou conter, mas já era tarde. Uma lágrima desceu pelo lado do rosto e ele não limpou porque limpar seria um gesto de vergonha que ele não queria ter. Aquela lágrima era honesta. Era o mínimo que ele podia oferecer naquele momento. Nara o olhou sem dizer nada. Havia no rosto dela uma expressão que ele não sabia nomear bem. Não era pena, não era satisfação. Era algo parecido com reconhecimento, como se ela estivesse vendo, talvez pela primeira vez, que ele era também uma pessoa que podia ser atravessada. Marcos ficou ali por um momento respirando fundo. Depois perguntou o nome do hospital. Ela disse. Ele perguntou se havia alguma coisa que a impedisse de aceitar ajuda. Ela ficou quieta. Depois disse que não havia pedido nada. Ele disse que sabia disso. E que era exatamente por isso que estava perguntando. O silêncio entre os dois tinha uma textura diferente agora. Não era mais o silêncio do início, carregado de julgamento e vergonha.
Era um silêncio de duas pessoas que chegaram juntas a uma beira e estavam olhando para o mesmo abismo. Ele disse que queria transferir a Vitória para um hospital particular, que pagaria o tratamento completo, que ela não precisava dever nada a ninguém, nem a ele. Que estava fazendo isso porque havia cometido um erro naquela manhã e precisava fazer alguma coisa com aquele peso que estava sentindo no peito. E aquela era a única forma que ele sabia. Nara ouviu tudo com os olhos fixos nele. Quando ele terminou, ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Ele não tinha uma resposta pronta. Ficou um instante procurando as palavras certas e então disse apenas que havia visto a casa dela, havia ouvido sobre a Vitória e que não era mais possível agir como se não soubesse. Ela ficou mais um tempo em silêncio. Depois, assentiu com a cabeça, uma vez só, lenta. Disseram pouco depois disso. Marcos pegou o telefone e começou a fazer ligações ainda na calçada da viela, com o cheiro do córrego ao redor e o barulho distante da cidade por cima de tudo. Tinha contatos. Sabia quem ligar. Em menos de uma hora havia confirmado uma vaga numa clínica particular na Zona Leste, mais perto do que qualquer coisa que Nara imaginou que pudesse acontecer. A transferência aconteceu na tarde do mesmo dia. Marcos foi ao hospital público pessoalmente. Viu o corredor com as macas encostadas na parede, as luzes de neon que piscavam num ritmo irregular, as pessoas sentadas em cadeiras de plástico com aquele olhar de quem aprendeu a esperar sem prazo. Viu a Vitória num leito perto da janela, uma menina magra com os olhos grandes e uma cânula de oxigênio no nariz, dormindo com a respiração um pouco difícil, mas dormindo. Nara ficou parada ao lado da cama e pôs a mão na testa da filha com aquela delicadeza que cabe só entre mãe e filho. Marcos saiu do quarto, foi até o corredor e ficou encostado na parede por um tempo. Havia algo ali que ele não conseguia nomear completamente. Uma espécie de fratura no modo como havia entendido o mundo até aquele dia. Ele era um homem que trabalhava muito, que havia construído suas coisas com esforço real, que não devia favores a ninguém. Isso era verdade. Mas havia também uma outra verdade que ele havia deixado de olhar. Talvez porque olhar fosse desconfortável demais. A de que a distância entre o seu apartamento em Moema e aquela casa de madeira à beira do córrego não era só geográfica. Era um abismo que existia dentro da mesma cidade, no mesmo dia, ao mesmo tempo, e a maioria das pessoas dos dois lados nunca precisava atravessá-lo. Ele havia atravessado aquela tarde, e não dava para desfazer isso. A Vitória ficou internada por mais 11 dias. Marcos pagou tudo sem comentar com ninguém, sem fazer cerimônia, sem esperar que Nara lhe agradecesse de formas que ela não tinha como agradece. Quando havia alguma dúvida sobre o tratamento, o médico ligava para Marcos e ele repassava para Nara e os dois juntos tomavam a decisão. Era um arranjo estranho, improvisado, mas funcionava. No 8º dia de internação, a febre da Vitória baixou para um patamar que a médica chamou de estável. No 10º dia, ela estava sentada na cama desenhando num caderninho que Marcos havia deixado no quarto, sem fazer alarde, num momento em que Nara havia saído para buscar água. Ela havia deixado o caderninho na mesinha de cabeceira com um bilhete que dizia apenas "Bom descanso", com letra de quem escreve depressa porque tem muita coisa para resolver. Nara achou o caderninho quando voltou. Ficou segurando por um tempo, sem abrir. Quando a Vitória teve alta, havia uma lista de medicamentos para continuar em casa por mais 30 dias. Marcos havia providenciado tudo de antemão. Uma caixa organizada, com cada remédio identificado, o horário anotado num papel dobrado dentro da tampa. Nara ficou olhando para a caixa na recepção do hospital, como se não soubesse ao certo o que fazer com aquilo. No caminho de volta para a viela, Marcos a acompanhou sem ser chamado. Havia algo que precisava ser dito, e ele ainda estava procurando a forma certa de dizer. Quando chegaram na frente da casa, ele falou. Disse que havia errado naquela manhã.
Não só ao demiti-la sem perguntar nada, mas ao ter vivido todos aqueles anos ao lado dela sem nunca ter se perguntado como ela vivia. Disse que isso não era desculpa. Era apenas a verdade, e ele achava que ela merecia ouvi-la. Nara ouviu com os braços cruzados sobre o peito, segurando a Vitória pela mão. A menina olhava para Marcos com aquela curiosidade aberta de criança que ainda não aprendeu a esconder o que sente. Ela disse que nunca havia esperado que ele soubesse, que não era obrigação de patrão saber como empregado vive. Disse isso sem amargura, apenas como uma constatação de como o mundo funcionava, e havia nessa frase algo que doeu mais do que qualquer acusação. Marcos disse que queria que ela voltasse a trabalhar, que o salário seria reajustado, que o reajuste não era caridade, era o que ela deveria receber pelo trabalho que fazia há 7 anos. Disse que havia calculado a diferença do que deveria ter recebido durante todo aquele tempo se o salário tivesse acompanhado a realidade do custo de vida, e que essa conta ele pretendia acertar ao longo do tempo, de forma digna, sem fazer de conta que era um favor. Nara ficou olhando para ele por um tempo. Depois olhou para a filha, que sorria sem saber bem o porquê, mas sorria, e então voltou os olhos para Marcos e disse que sim. Só isso. Disse que sim. Nos dias que se seguiram, Marcos passou por uma reorganização interna que não havia planejado e não sabia muito bem como classificar. Não era culpa paralisante. Era algo mais parecido com uma revisão. Ele continuava sendo quem era, continuava tocando suas empresas, continuava almoçando no mesmo restaurante perto do escritório na terça-feira. Mas havia algo que havia mudado de lugar dentro dele. Algum compartimento que ele havia mantido fechado por conveniência e que agora estava aberto, deixando entrar uma corrente de ar que às vezes era desconfortável, mas que ele não tinha mais vontade de barrar. Nara voltou a trabalhar numa segunda-feira de manhã, 3 semanas depois da demissão. Chegou no horário de sempre, com o uniforme passado, os cabelos presos. Passou pela cozinha, cumprimentou Marcos, que estava tomando café, e foi cuidar das coisas como sempre havia feito. Não havia constrangimento visível. Havia apenas a rotina, carregando agora um peso diferente embaixo da superfície. Certa manhã, quase 1 mês depois, Marcos desceu cedo e encontrou a cozinha vazia. A cafeteira estava ligada, o café pronto, como sempre. Mas havia também uma tigela com frutas cortadas sobre a bancada, algo que Nara não costumava fazer. Embaixo da tigela, um pedaço de papel dobrado. Ele abriu devagar. A letra era de alguém que havia aprendido a escrever com esforço e cuidado, cada letra formada com atenção. Dizia que a Vitória havia voltado para a escola na semana passada, que havia dormido sem tossir pela primeira vez em muitos meses. Que ela, Nara, não sabia exatamente como se agradecia uma coisa grande assim, mas que havia tentado pensar no que poderia fazer e só havia conseguido pensar em frutas, porque eram a coisa mais viva que ela conhecia e que esperava que ele gostasse. Marcos ficou com o papel na mão por um tempo. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha e aquecia o granito escuro da bancada. A cidade lá fora já começava com seu barulho inevitável. E ele ficou ali, quieto, com aquele papel dobrado na mão, sentindo o peso de uma coisa que não tinha nome exato, mas que era real, completamente real, da mesma forma que o córrego escuro na viela era real, e o vidro quebrado da janela era real, e a menina de 9 anos que havia dormido sem tossir era real. Às vezes a vida não pede que a gente entenda tudo. Pede apenas que a gente atravesse o abismo quando está na beira. Ele dobrou o papel de volta, colocou no bolso do paletó, serviu o café e bebeu de pé, olhando pela janela. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.